Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento Patriani em Campinas. 5 novos prédios este ano, para morar ou investir. Bandidos armados roubam caixa eletrônico no bairro São Domingos, em Campinas. Os funcionários da empresa foram rendidos quando abasteciam o equipamento com dinheiro. Uma mulher de 30 anos foi morta a marteladas pelo companheiro em Sumaré. Esse feminicídio foi presenciado pelo filho da vítima, uma criança de 9 anos. Menos hóspedes, menos turistas circulando nas áreas centrais, os prejuízos acumulados nas cidades do Circuito das Águas por causa do carnaval sem festa. E a chuva forte de hoje causou alagamentos em algumas cidades. Isso aqui vira o mar. Isso aqui tem que tomar providência. Boa noite. Em Sumaré, uma mulher foi morta a marteladas pelo companheiro. Foi o primeiro registro desse tipo de crime na cidade nesse ano. O crime causou revolta e também surpresa para quem conhecia a rotina do casal. Normalmente era bom, porque eles saíam beber junto, ele levava ele para casa dele, ficava lá um tempo, depois vinha aqui, aí ele vinha aqui na casa dela, ficava aqui junto com ela. Adriane Regina Gomes Pina, de 30 anos, foi morta na noite desta sexta-feira com marteladas na cabeça, depois de uma discussão com Alessandro Alves da Silva, de 31 anos. Eles tinham um relacionamento há 3 anos. 2 dos 3 filhos da vítima são do casal. Segundo a polícia, o filho mais velho de Adriane, de 9 anos, presenciou a agressão seguida do assassinato. Depois de ter cometido o crime, Alessandro fugiu numa moto. Foi quando a criança, desesperada, saiu à rua para buscar socorro. O irmão foi o primeiro a entrar na casa e encontrar a vítima já morta. De acordo com o boletim de ocorrência, Alessandro teria ligado para o pai, avisando do crime e pediu para ele buscar os 2 filhos do casal. Para os vizinhos, ficou a saudade de quem teve sonhos interrompidos. E com a vizinhança por aqui, todo mundo se dava com ela? Todo mundo se dava. Ela era meio pacata, quase não saía da casa, mas é tudo bem. A Adriane foi enterrada hoje à tarde em Campinas e o homem continua foragido. O caso vai ser encaminhado na segunda-feira para investigação na Delegacia de Defesa da Mulher. E criminosos com armas de grosso calibre assaltaram um posto do Banco 24 Horas no bairro São Domingos, em Campinas, hoje. Eles renderam funcionários de uma empresa de transporte de valores no momento em que eles colocavam dinheiro no caixa eletrônico. O dinheiro levado pelos bandidos era para abastecer esse caixa eletrônico do Banco 24 Horas, que fica na rua José Arnoldo Ambiel, ao lado de algumas lojas no Jardim São Domingos. Segundo a PM, 4 homens fortemente armados renderam funcionários da empresa de valores e levaram uma quantia em dinheiro ainda não divulgada. Em poucos minutos, os ladrões fugiram de carro. O roubo foi por volta do meio-dia. Segundo a Polícia Militar, os bandidos aproveitaram o momento em que os funcionários da empresa de valores abasteciam o equipamento. Segundo a Polícia Militar e também a empresa, ninguém ficou ferido na ação. Além do dinheiro, as armas dos vigilantes foram levadas. Uma equipe da perícia técnica esteve no local. Eles buscaram alguma prova que possa identificar os criminosos. Imagens das câmeras do comércio local foram entregues à polícia para colaborar nas investigações. A empresa de transporte de valores disse que não vai divulgar o valor levado, mas colabora com as investigações e está prestando assistência aos funcionários que foram rendidos pelos bandidos. Bom, você vai ver agora uma imagem impressionante de um acidente na rodovia Santos Dumont, em Indaiatuba. O motorista capotou 2 vezes e só não invadiu o lado contrário por causa do canteiro central. As imagens registradas pelo circuito de segurança mostram que o acidente foi por volta do meio-dia de hoje, no quilômetro 58 da rodovia Santos Dumont. A informação é que o motorista perdeu o controle depois de bater na proteção lateral da rodovia. O carro passa na frente de uma van, segue para o canteiro central e capota 2 vezes até parar. O carro já foi retirado desse ponto e a pessoa que dirigia esse veículo, apesar do susto, não teve nenhum ferimento. E passageiros que dependem do transporte público intermunicipal enfrentaram aglomeração nesse sábado. A gente tem imagens para você.
Dessa vez foi na linha 654 que sai de Sumaré e vai até o Shopping Guatemi, em Campinas. Segundo os passageiros, todo sábado é assim. A Ana Carolina fez o registro. Dentro do ônibus é possível ver muita gente em pé sem sequer ter a possibilidade de manter o distanciamento social necessário para evitar a transmissão da Covid-19. Por causa da chuva, os vidros ficaram fechados a maior parte do tempo e teve passageiro que até passou mal. Pessoal passando mal, olha, tudo fechado, chovendo e essa lotação. Todo sábado é assim. Todo dia é assim, não é só no sábado, né? A MTU disse que se for necessário mais ônibus ou ajustes em horários, serão realizados então para melhorar a distribuição desses passageiros. Lembrando que hoje a INDEC começou um reforço em 29 linhas do transporte público de Campinas. Até segunda-feira eles vão colocar mais 31 veículos em várias linhas e no G1 você confere então todas essas linhas. Essa não é a primeira vez que a empresa aumenta a frota para tentar então amenizar a lotação nos ônibus, que claro é um problema recorrente sempre, a gente está sempre mostrando aqui. Vamos falar agora da chuva. Choveu mais de 40 milímetros em Campinas nesse sábado e mais uma vez teve transtornos em alguns bairros. Em Campinas, na John Boy Dunlop, na altura do Jardim Garcia, os motoristas enfrentaram a força da enxurrada. Muitos tiveram que reduzir a velocidade ao andar pelo trecho que está em obras. Olha o buraco aqui, pega o buraco legal. Olha a situação da Avenida Paulo de Camargo Moraes, no Jardim Novo Campos Elíseos, no começo da tarde. Um córrego que passa próximo ao local transbordou de novo e a água tomou conta de tudo. Segundo os moradores, toda vez que chove, é assim. É muita água. A avenida virou um rio. Na Avenida Brasília, no Jardim Roseira, também teve alagamento. Nenhum motorista se arriscou a passar por ali por causa do volume de água. Toda vez que chove, esse transtorno é daí para pior. Em Sumaré, no Jardim Denadai, alguns carros ficaram com os pneus encobertos. Moradores assustados com a força da água. Olha a situação, gente. Isso aqui vira o mar. Isso aqui tem que tomar providência. Em relação à Avenida Paulo de Camargo Moraes, a Prefeitura de Campinas disse que o córrego é aberto antes de chegar às casas e depois segue por uma tubulação que provoca o alagamento. Para resolver esse problema, é necessário tirar os moradores para fazer uma obra, o que não seria possível a curto prazo. Já na Avenida Brasília, uma equipe vai até o local na segunda-feira para tentar identificar o problema e a Defesa Civil de Sumaré disse que não recebeu nenhum chamado nesse sábado. Oi, gente, boa noite. Sabadão com destaque para a chuva e para a temperatura também. Campinas registrou hoje a tarde mais fria do ano. O termômetro não passou dos 24 graus. Amanhã, a temperatura já deve subir mais do que hoje, isso porque o sol consegue aparecer mesmo que entre nuvens. Vamos ver aqui como ficam algumas cidades. Amparo, Espírito Santo do Pinhal, Mojimirim e Jaguariúna, com mínimas entre 17 e 19 graus. À tarde, as máximas variam entre 26 e 28. A chuva continua por aqui, principalmente entre a tarde e a noite. Ela ganha força, pode chegar com raio, vento e até queda de granizo. Já fica aqui o nosso alerta. O volume variando aí entre 20 milímetros, então menos chuva em relação a hoje. Vamos passar agora para Piracicaba. Amanhã termômetros entre 19 e 28 graus. Na segunda-feira a chuva começa a perder força, previsão de 8 milímetros. Lá para terça, tempo totalmente firme e aí à tarde já esquenta, a máxima pertinho da casa dos 30. Para encerrar Campinas, amanhã termômetros entre 18 e 27 graus. Na segunda-feira, previsão de 10 milímetros. Mesmo cenário para terça, com tempo totalmente firme, só que a chuva volta de leve na quarta-feira. A seguir, os impactos financeiros nas cidades turísticas do Circuito das Águas com o cancelamento do carnaval. Comerciantes e donos de pousadas calculam os prejuízos.
Vamos agora aos números da Covid. A região registrou hoje 7 mortes pela Covid-19. Piracicaba, Serra Negra e Mogi Guaçu registraram 2 mortes cada uma e uma morte foi registrada em Indaiatuba. Aqui na tela para você, as cidades com o maior número de mortes são elas: Campinas liderando essa lista, em seguida aparece Piracicaba, depois Limeira, Sumaré, Indaiatuba na sequência, Santa Bárbara do Oeste, Americana e também Hortolândia com 225 mortes. Agora, os municípios que mais registraram casos da doença nesse sábado, temos aqui Piracicaba com mais 129 casos da doença, Mogi Guaçu com mais 76, Paulínia com mais 40, Indaiatuba com mais 35, 16 em Espírito Santo do Pinhal, 15 casos em Amparo e depois ali Artur Nogueira, Rio das Pedras, Mogi Mirim, Santo Antônio de Posse e também São Pedro. Chegamos então a um total de mais de 245 mil confirmações da doença aqui na região e mais de 5.400 mortes. Total de recuperados já passam dos 220 mil e temos aqui para você também o número de pessoas vacinadas aqui na nossa região, mais de 144 mil pessoas então imunizadas da Covid-19. Mais detalhes, mais informações no G1 Campinas e também no G1 Piracicaba. A Secretaria Estadual de Educação confirmou mais um caso de Covid-19 na Escola Estadual Deputado Eduardo Barnabé. Esse é o primeiro caso confirmado num aluno da rede pública de Campinas. Segundo a Diretoria Regional de Ensino, ele teve contato com um caso positivo fora da escola e todos que tiveram contato com ele foram afastados para fazerem atividades remotas e orientados também a fazerem o teste da Covid-19. E Araraquara, na região central do estado, vai restringir a partir de segunda-feira a circulação de carros, bicicletas e pessoas por 15 dias na cidade. A medida foi tomada depois de identificar 2 cepas diferentes do coronavírus. As variantes de Manaus e do Reino Unido transmitem o vírus mais rápido que as outras. A publicação ainda não saiu no Diário Oficial do município, mas o texto já está no site da Prefeitura. O decreto vai ter validade de 15 dias, contados a partir da próxima segunda-feira. A população deve ficar atenta às mudanças. Os serviços considerados essenciais poderão atender as pessoas só até às 8 da noite. Postos de gasolina só até às 7 da noite de segunda a sábado. Além disso, tem mudanças também no delivery e no drive-thru. O delivery e drive-thru, ele é permitido somente para os estabelecimentos comerciais de alimentação. Mas é o artigo 7º que traz uma das medidas mais extremas adotadas pelo poder público municipal. Fica proibida a circulação de veículos automotores, bicicletas e de pessoas pelas ruas, sem a devida justificativa. Só pode se o objetivo da pessoa é usar os serviços essenciais. Então ela pode se deslocar para ir no supermercado, na farmácia, abastecer o carro, né? Mas ela não pode para uma atividade de lazer, por exemplo. A primeira abordagem, a primeira irregularidade constatada é sempre no sentido de orientar a pessoa e mostrar a ela a necessidade, né, do isolamento, do distanciamento social nesse momento. Na noite desta sexta-feira, o prefeito Edinho Silva fez um pronunciamento por mais de 10 minutos nas redes sociais. Confirmou a presença das 2 novas variantes no município. As cepas de Manaus e do Reino Unido foram detectadas depois de análises de amostras pelo Instituto de Medicina Tropical da USP. Serão remetidas agora ao Adolfo Lutz, que é o laboratório oficial da saúde pública do Estado de São Paulo, para que o governo do Estado de São Paulo seja oficialmente notificado. Mas diante dessa informação, da circulação, das mutações do vírus, isso exigirá de nós maior rigor. É um sinal de alerta. A presença das variantes indica que Araraquara enfrenta uma situação crítica. A confirmação veio num momento que atesta isso. A cidade vem batendo recordes de pacientes internados, de pessoas infectadas em quarentena domiciliar e de média móvel de casos diários. A gente está só na primeira quinzena e fevereiro já é o mês com mais mortes por Covid em Araraquara desde o começo da pandemia. O diretor do Serviço Especial de Saúde de Araraquara conta que 16 amostras de pacientes da cidade foram enviadas na quarta-feira para o Instituto de Medicina Tropical. Desse total, 3 positivaram para a variante do Reino Unido.
e 8 para a de Manaus. O desafio agora é mapear as novas variantes e saber desde quando circulam entre a população. Como a gente tem amostras, né, de um longo período, né, lá, inclusive guardadas, a gente vai tentar retroceder um pouquinho nessas infecções e tentar nessas amostras mais antigas, de setembro, outubro, novembro, tentar ali observar se já existia essa cepa circulando aqui no nosso município e região. A secretária de Saúde pede compreensão e que a população respeite as regras mais rígidas. A nova realidade deve mudar até a dinâmica de acompanhamento dos infectados na cidade. O que nós estamos fazendo é uma coleta, né, das amostras dos positivados no 10º dia, 14º, 18º e 21º, para ver quando é o período que ele deixou de ser transmissível. Isso é fundamental. Então, enquanto a gente faz isso, né, que vai demorar aí uns 10 dias, né, no mínimo, a população tem que se manter em isolamento social. E por causa da pandemia, o carnaval, claro, foi cancelado e nas cidades do Circuito das Águas, comerciantes já calculam os prejuízos. Entre elas, Socorro, que nesta época do ano costuma receber cerca de 30 mil pessoas. Quando a tranquilidade demais vira prejuízo. Pela primeira vez, sem os turistas do carnaval, essa pousada em Socorro ficou praticamente vazia. Coisa de 20 dias antes do carnaval, eu já não teria mais disponibilidade aqui na pousada. Há aproximadamente 70 pessoas, 65 a 70 pessoas. E agora, como é que tá? Eu tenho 3 hóspedes. A frequência dos hóspedes que vêm a trabalho ajuda um pouco, mas nada que tire a atenção de ver um feriado lucrativo ser cancelado. Seria um período no qual a gente teria um ganho, né, que é alto, porque a gente vende pacote de carnaval. Então o pessoal chegaria na sexta-feira, estaria indo embora só na terça e estaria lotado. É um baque muito grande, a gente está tentando segurar os funcionários que nós temos, nós não fizemos nenhuma demissão até o momento. No Circuito das Águas, a cidade de Socorro quase dobraria sua população nos dias de folia, recebendo cerca de 30 mil pessoas. O município até contrariou a decisão do governo e manteve o feriado valendo. Mas além do risco de contágio por Covid, não há nada mesmo que celebrar. Não está em época mesmo para fazer festa, né? A gente tem que ter consciência de tudo que está acontecendo e para acabar logo isso, né? Essa tristeza que veio para abalar todo mundo, né? Calçada da Avenida 13 de Maio, o principal corredor comercial de Socorro. Por aqui também passariam os blocos de carnaval. Só que nesse que seria o primeiro dia de festa, a única coisa que passou foi um enredo de muita preocupação. Vimos isso no restaurante. Mais ou menos quantos clientes aí dentro agora? Agora, nem 10 pessoas, acho. 2 mesas. E ano passado teria quantas? Estava cheio já, 100 pessoas no mínimo. Na loja de calçado. A gente depende do turista, né? Não tem como. E no mercadinho de variedades, que ainda tentou vender um pouco de fantasias, em vão. É dia de faturar 10 mil, hoje tá R$500. Né? Aí complica para todo mundo. Complica, porque a gente precisa vender para manter o salário, o funcionário, né? E aí a gente sabe que a gente também corre risco, né? Hoje a gente tá com 7 funcionários, mas se continuar desse jeito, alguém pode sair, né? No centro de Serra Negra teve bastante movimento hoje, mas não chega nem perto do que seria. Grandes hotéis estão com metade da ocupação e mesmo as pousadas com algum movimento também estão sofrendo, porque as tarifas não são mais as mesmas. Nesse período de carnaval, a perda é acima de 40%. Então a gente abriu as diárias para um final de semana normal e diárias de semana. Ainda que tenha turista em busca de sossego na rede hoteleira, sem festa, ele não vai gastar tanto no centro. Estamos levando assim, como dá, né? Não está sendo o que a gente esperava, mas pelo menos a gente está podendo trabalhar. E assim, lojistas vão se virando com o que tem. E ainda, sem esquecer o motivo de tudo isso. O protocolo, a forma de receber, a forma de você enxergar o respeito ao outro é muito necessário. Percebemos hóspedes, turistas muito conscientes em relação ao Covid, tanto de quem recebe quanto do turista que vem.
Em outras cidades do Circuito das Águas, como Lindóia e Monte Alegre do Sul, o prejuízo com o cancelamento do carnaval passa dos R$2 milhões, segundo as prefeituras. E essa crise no mercado de trabalho levou muita gente a abrir o próprio negócio. Na região de Piracicaba, o registro de novos microempreendedores aumentou quase 15% em 2020. E de olho nesse impacto, o Sebrae ampliou a oferta de cursos de capacitação para quem precisou se reinventar na pandemia. Se o sucesso profissional fosse uma receita de bolo, quais ingredientes não poderiam faltar? No caso do bolo, a farinha é a base. Ganha ainda mais consistência quando se junta com o ovo e o óleo. Açúcar e o chocolate vão dar o sabor. Profissionalmente, a coragem é a base principal para quem sonha ter um negócio próprio. Se juntar com a persistência e a responsabilidade, fica ainda melhor. Com esses ingredientes que a Priscila conseguiu vencer as dificuldades. Já faz cupcakes há quase 10 anos. Eu tive 3 filhos, um atrás do outro, escadinha. E eu não tinha como trabalhar fora. E eu fui vendo vídeos e fui testando, até que eu consegui chegar num ponto em que eu já conseguia comercializar. No começo de março do ano passado, ela alugou um imóvel para começar a cozinhar, mas não esperava todas as mudanças por conta da pandemia. A gente ia fazer o quê, né? Tinha acabado de alugar um espaço, tinha acabado de investir. E aí eu tive uma ideia de começar a fazer o delivery, né? Começar a empreender foi a alternativa de muitas pessoas durante a pandemia. Para vocês terem uma ideia, aumentou o número de MEIs, microempreendedores individuais aqui na região de Piracicaba. Em 2019, foram abertas 13.715 MEIs. Ano passado, foram 15.700. Um terço dessas empresas foi só aqui na cidade de Piracicaba. Por conta do aumento da procura e da necessidade de qualificar esses profissionais, o Sebrae de Piracicaba aumentou as vagas dos cursos de qualificação. Diante da pandemia e das oportunidades e até das necessidades que o empreendedor está tendo, a gente ampliou significativamente, e uma opção que é o que a gente chama de esteira, né? Então aquele empreendedor que está pensando em empreender, aquele que já é MEI, aquele que já é um MEI mais estruturado. A ideia é que, independente do perfil, do momento, ele possa entrar e ele tem um curso específico de capacitação para a sua condição naquele momento. A Vanessa começou com um negócio próprio durante a pandemia. Ela montou um salão e oferece serviços estéticos. Em casa não tem tanto resultado como você ter o seu próprio negócio, aí eu vim aluguei um espaço aqui. Só que para fazer as coisas darem certo, ela precisou estudar e também de muita coragem. Não é fácil, né? Nessa época que a gente está vivendo é pouco complicado. Mas se a gente só deixar num papel, se não for atrás dos sonhos, a gente nunca vai conseguir. É isso aí, então bora seguir o exemplo da Vanessa. O Sebrae está com mais de 12 mil vagas para capacitação de graça em gestão e inovação para a região de Piracicaba. Microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas e futuros empreendedores podem procurar direto a unidade do Sebrae na cidade, que fica na rua Rui Barbosa, número 132, ali na Vila Resende. Falar de futebol agora, início de pré-temporada, os jogadores já sabem, vão sofrer na mão do preparador físico. Esse ano não é diferente, no Guarani o carrasco tem nome e sobrenome, Fabiano Rosenal. Olhando o brinco de ouro de fora, o que a gente vê é uma aparente calmaria. Mas não se engane com tanta tranquilidade. Isso aí nos bastidores, uma hora dessa, deve estar fervendo para definir quem vai chegar para a sequência de 2021. Enquanto a diretoria se movimenta para buscar no mercado do futebol nomes que vão compor o elenco na próxima temporada, um profissional em questão entra em campo e começa a preparar os atletas que já estão aqui. Eu nem estou falando do treinador não, viu? Principalmente nesse momento, quem rala pra caramba é o preparador físico, responsável pela condição atlética do grupo. No Bugre, esse cara é Fabiano Rosenal, recém-chegado a Campinas, junto com o novo treinador Alan Al. Passei por vários clubes no futebol brasileiro, da primeira e segunda divisão, Paraná Clube, Atlético Paranaense, Coritiba,
Fortaleza e Bahia. É aquele período que os jogadores passam mais tempo na academia que no gramado, por isso não gostam tanto. É importante para que o preparador físico consiga extrair o máximo de cada um deles. Afinal, o objetivo é montar um elenco resistente para a maratona de jogos que está por vir. Nós vamos adequando, né? Vamos implantando mais trabalhos de velocidade, mais trabalhos de força, mais trabalhos de resistência, para que o grupo se eleve nas suas condições, de suas situações de jogo, né? Então ele tem que estar preparado. Fabiano Rosenal sabe que terá um baita desafio pela frente. Formar um plano de trabalho para uma temporada maluca, com 0 de descanso. É que na sequência do Campeonato Paulista, o Bugre vai disputar a Série B do Brasileiro. Ou seja, a bola começa a rolar agora e só vai parar no final de novembro. Haja fôlego, pessoal! Já temos um planejamento para que o atleta tenha essa adequação, principalmente nos cuidados na parte muscular, na parte metabólica, na parte nutricional, e assim traçando essas estratégias para que a equipe tenha seu maior rendimento, principalmente nas próximas competições que há de vir. A estreia do Alviverde no Paulistão está marcada para o dia 28 contra o Ituano, no Brinco de Ouro. Antes, o elenco vai se concentrar em Águas de Lindóia, onde fará uma curta pré-temporada. Momento essencial para que comissão e jogadores possam se alinhar e formar uma equipe forte. Com a experiência e junto com os jogadores, nós estamos fazendo uma evolução para que ele esteja já preparado em alta intensidade para o primeiro jogo, e assim na sua evolução a cada jogo. A estreia do Bugre é dia 28 em casa, diante do Ituano. Acabou o EPTV2, boa noite para você, muito obrigada pela sua companhia, um ótimo domingo para você e para toda a sua família. Jornal da EPTV, segunda edição. Oferecimento: Patriani em Campinas. 5 novos prédios este ano, para morar ou investir.